E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos, foram testemunhas oculares. Vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João via a graça de Jesus quando ele curava, quando ele pregava, quando no monte da transfiguração ele brilha como o sol do meio-dia. Ele viu tudo isso. Por isso que ele diz, como a glória do unigênito do Pai. Ele é o Filho de Deus. Nas cartas João vai dizer assim, ó, Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Nós vamos ler alguns textos aqui. Em Isaías capítulo 9, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. 700 e tantos anos antes de Cristo, um profeta anuncia que Maria iria dar à luz um filho. Eu só não falo o nome de Maria, mas diz que é uma virgem. No capítulo 9, versículo 6 de Isaías, o mesmo profeta diz: porque o menino nos nasceu. É como se ele estivesse já vivenciando o tempo em que Jesus nasceu, como se ele estivesse lá. Porque os profetas, eles tinham essa experiência. Deus levava eles em espírito para o futuro, e eles viam as coisas. Por exemplo, quando João tem a revelação do Apocalipse, do grande trono branco, ele não escreve dizendo, e eu vi que vai acontecer isso, isso e isso. Não, ele começa a dizer como se ele estivesse lá, vendo acontecer. Deus pega o espírito do profeta e sopra ele lá para o futuro, e ele começa a ver o que vai acontecer. Aí ele diz, e um grande trono branco surgiu, e eu vi, o inferno dar os mortos que nele havia, os maus mortos, o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Então ele está vendo algo como se estivesse passando, já entrando no campo do passado, e aconteceu isso. Então Isaías, ele tem essa mesma experiência, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Posso ouvir amém? Por que Jesus pode levar você e a mim para a eternidade? Não é porque Ele mora na eternidade, é porque Ele criou a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Por que Ele diz assim, eu vou dar uma paz para você que o mundo não pode dar, mas eu dou? Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz, Ele manda na paz. Quando Ele diz assim, paz, entra nesse coração, a paz tem que entrar. Posso ouvir amém? Por isso que cristão genuíno, verdadeiro, que conhece Jesus, que anda com Jesus, meu irmão, o inferno pode estar caindo sobre a sua cabeça, ele canta aquela música, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Tu não conhece não, meu bichinho? Tu nunca foi assembleiano? Coloca sol maior aí, sol maior. Plena paz e santo gozo tenho em ti. Não, fica lá. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte lá na cruz. Amém? Quem tem paz no coração e diz amém? O apóstolo Paulo disse que essa paz, ela chega a exceder o nosso entendimento, nossa capacidade de descrevê-la.
ela excede todo o entendimento. Aí quando vamos para Lucas, capítulo 1, é o momento em que a virgem é visitada pelo anjo Gabriel. Capítulo 1 de Lucas, versículos 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, em Isaías 7,14 diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqui diz que foi a uma virgem desposada, ela estava noiva com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Você percebe que Deus escolhe Maria por ser uma mulher de Deus, uma mulher que realmente foi separada pelo próprio Deus, preparada para esse momento. Mas não é Maria, por exemplo, que herda a genealogia de Adão, de Abraão. É José, que não era pai biológico, era pai de criação, mas Jesus herda a linhagem de Davi e de Abraão por causa de José. Você sabia disso? Então diz que há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Esse homem vinha da linhagem de Davi. Em relação à biologia, em relação à genealogia, o homem, a bola da vez aqui não era Maria, era José. José foi quem deu a Jesus a linhagem de Abraão e de Adão. Quando você vai ver a genealogia, não diz Jesus, filho de Maria, que foi filho de não. Jesus, filho de José, que foi filho desse aqui, depois daquele lá, tal, e filho de Adão. Então José, pai de Jesus de criação, é quem dá a ele o direito e a bênção da genealogia de Abraão e Adão. 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem já leu o Salmo 91 diz amém. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e aqui também fala do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é a sombra do Onipotente? Diga: Espírito Santo. O Espírito Santo é a sombra de Deus. É assim, ó, a minha sombra está ali, eu estou aqui. Aonde eu não alcanço, a minha sombra alcança. Deus está nos céus. A sombra de Deus é a parte dele na terra, é o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, amém? Em se tratando de mim, a minha sombra nem flui nem contribui, mas em se tratando de Deus, a sombra de Deus nos dá descanso, porque Ele é o Espírito de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? E por que a Bíblia diz que
o Filho é de Deus e não do Espírito Santo? Hein? Porque o Espírito Santo é Deus. Eu vou falar isso até estar inculcado na tua cabeça. Até você conseguir olhar para o Espírito Santo como um Deus. Não olhe para o Espírito Santo como um anjo, como uma força, como uma energia, como uma pomba. Olhe para o Espírito Santo como o Deus que Ele é e o reverencie, o adore, o respeite como o Deus que Ele é. Se você vai fazer uma oração e usa o nome Espírito Santo, ou usa o nome Jesus, ou usa o nome Deus, você não faz diferença. Os três são um só. Diz que foi o Espírito Santo que gerou, e diz que Ele é filho de Deus. Eu gerei meus filhos. Eu não aceito que outra pessoa venha dizer, não, o filho é meu. Que tem o quê, se foi eu que gerei? Eu sou o pai. O pai é quem? Quem gera, sim ou não? Sim, eu sei que quem cria também é outro caso. Mas quem libera o DNA é quem gera. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus, amém? Isso não é o ponto da nossa pregação. Nós estamos falando aqui do nascimento do Senhor Jesus. E eu quero falar aqui rapidamente, aleluia. Começar a pregar agora. Eu quero falar sobre 3 coisas que acontecem com o nascimento de Jesus. Diga comigo, 3 coisas acontecem no nascimento de Jesus. A primeira coisa que acontece quando Jesus nasce é que se cumpre a profecia de Gênesis 3:15. Quando Deus vai liberar uma sentença para a mulher e uma sentença para a serpente por causa do pecado, da desobediência, Deus vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, entre a tua descendência e a sua descendência, esta descendência te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa tradução está boa, a tradução atualizada, mas eu tenho uma atualizada, mais atualizada ainda. Se você tem a tradução atualizada, eu vou te mostrar algo interessante na expressão aqui, na maneira de anunciar a descendência da mulher. Diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui está falando o seu descendente. Presta atenção. Este seu descendente, este te ferirá a cabeça. Essa tradução, ela não está colocando a descendência de Maria como várias pessoas. Ela está especificando um descendente, uma pessoa, um homem especificamente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu já expliquei aqui outro dia, eu vou falar sobre o pó do mundo. Quando a Bíblia diz que a serpente é quem? Quem é a serpente? O diabo, né? É o anjo caído. Quando diz que a serpente lhe ferirá o calcanhar, está falando que a serpente iria de alguma maneira atingir o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A Bíblia diz que Jesus nos deu poder para pisar. Se pisa com o quê? Se pisa com o quê, irmão? Qual é a parte do corpo que pisa? Pé. Por que a serpente quer morder o calcanhar? Porque é a parte do corpo de Cristo que pisa a serpente. Quem é o corpo de Cristo? Diga eu. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Pastor, e eu posso mesmo pisar na serpente? Posso pisar no diabo? Pode. Desde que o que, pastor? Desde que o teu calcanhar esteja limpo. Como assim? Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos? Aí Pedro disse: Senhor, você não vai lavar meus pés. Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, então lava as mãos, lava o corpo todo. Jesus falou: não precisa lavar o corpo nem as mãos, o resto todo está limpo, mas tem que lavar só os pés. Por que tem que lavar só os pés?
Porque os pés é a parte do nosso corpo que está em contato com o quê? Com o mundo, com o chão. O mundo representa o quê? Pecado. A Bíblia fala do mundo. Não é mesmo o mundo, é o que no mundo há. O que significa isso? A sentença que Deus libera para a serpente é: pó comerás. Pó comerás. Vai andar rastejando pelo chão e pó comerás. Onde está o pó na parte do nosso corpo? Nos pés, porque é onde nós pisamos. Esse pó não é terra. Alguém já viu serpente comendo terra? Seriam obesas, né? Porque tanta terra no mundo. Serpente não come terra. Isso tudo é uma linguagem para Deus nos ensinar a respeito de algo espiritual. Quando Jesus falou assim, ó, lave os pés, para que não tenha pó do mundo. O mundo é pecado. Você não pode pecar, você não pode viver ligado ao mundo, você não pode viver com seus pés ligados às coisas deste mundo. A Bíblia diz que não vos compactueis com as obras infrutuosas do mundo, pelo contrário, devemos condenar. Todas as vezes que você decide viver um estilo de vida de pecado, o pó do mundo vem para os seus pés. Sabe o que vai acontecer? A serpente vai picar seus pés. Por isso que Pedro diz, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Limpe o pó dos teus pés, limpa teus pés, toda parte de você que está ligada ao mundo e que está te contaminando, limpe, tire tudo isso. Se teu pé te escandalizar, corte, porque é melhor entrar coxo no céu do que com os dois pés no inferno. Posso ouvir amém? Mas quando Jesus nasce, há um desespero acontecendo no mundo espiritual. Por quê? Porque o diabo é esperto. O diabo conhece a Bíblia mais do que você e que eu. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele diz assim, ó, está escrito, pula daqui porque está escrito, teus anjos vão te segurar. Está escrito, ele conhece a Bíblia. O diabo sabia dessa profecia. Ele sabia que haveria uma mulher que ia dar luz a alguém diferente, e esse descendente iria pisar na cabeça do diabo. É tanto que quando Jesus nasce, o diabo fica esperto, e o diabo fica alarmado no inferno, o inferno inteiro começa a ficar preocupado, porque a profecia de Gênesis 3,15 começa a entrar em o que? Em prática, começa a entrar em realização. A profecia vai se cumprir. É por isso, irmãos, que o diabo entra na mente de Herodes e manda Herodes, incita Herodes a matar todas as crianças da época de Jesus, a fim de matar quem? Um só. A fim de matar aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Não foi Herodes que mandou matar as crianças, foi Satanás, alarmado, pelando de medo. Ia no banheiro toda hora. Quando Jesus nasce, o mundo começa a se mexer. Quando Jesus nasce, os céus começam a se movimentar, os anjos começam a entrar aqui em posição de guerra. O inferno começa a se alarmar e começa a dar um jeito em querer matar o Filho de Deus. Os anjos começam a entrar no sonho de José e mandar ele: leva o teu menino para o Egito, porque Herodes vai mandar matar o menino. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus nasce, é essa profecia entrar em cumprimento. As coisas que foram anunciadas desde o início, agora começam a tomar forma. Isso é tremendo no mundo espiritual, irmão. Você não tem ideia do que isso significa no mundo espiritual. Esse homem não nasceu para ser mais um, ele nasceu para mudar o mundo, ele nasceu para redimir as nossas vidas, ele nasceu para colocar o diabo no lugar dele, amém? Dá um jeito nessa serpente. A segunda coisa que acontece quando Jesus nasce, é que a misericórdia de Deus
passa a ser acessível ao homem. A misericórdia que Deus já tinha, e Jeremias vai dizer que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Todo dia a misericórdia de Deus se renovava. E eu imagino que Deus renovava essa misericórdia para não correr o risco de ele desistir de ser misericordioso. Porque o homem não merecia a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus não tocava o homem, você sabia? Porque antes de Jesus, a misericórdia de Deus, ela vinha por parte. Ela não se estendeu sobre o homem. É tanto que o homem pagava por aquilo que ele fazia. Era olho por olho e dente por... Não adiantava, meu irmão. Você furou o olho do filho do vizinho, pois o pai daquele menino tinha o direito de pegar o filho seu. Pegava aqui, qual foi o olho? O olho esquerdo foi o olho esquerdo. Fecha aqui o outro. Até que tanto entrou a ferpa no olho do outro, desse tanto. Pois é, segura aí. Tinha que enfiar do mesmo jeito para pagar. Porque aqui se faz, aqui se... Era assim. O menino vai lá, joga uma pedra, acerta o dente do outro, arrancou. Qual foi? A presa. Daqui, pega uma pedra aqui, deixa eu ver a presa. Tá. Era assim. O cara numa confusão metia a faca no outro. Não matou não, matou não. Até onde entrou a faca? Aqui. Pois, vamos cá. Vira aí, deixa eu meter a faca aqui também. Era olho por olho, dente por dente. Não tinha misericórdia. O cara foi pego adulterando. Pedra nele, mata a mulher, mata todo mundo. A misericórdia de Deus não se manifestava na vida do homem. Mas quando Jesus chega, aleluia! Quando Jesus chega, a misericórdia do Senhor se estende à humanidade. Faz, desce sobre o homem. Isso faz com que nós passamos a viver uma nova aliança. Jesus nos ensinou um outro caminho. Bater na tua face, não bate na dele não. Dê a outra. Te obrigaram a caminhar uma milha, vai com ele 2. Você não precisa mais ficar devolvendo o mal com o mal. Não pague o mal com o mal, mas com o bem. Ame os inimigos, ore por eles. Um ensinamento totalmente diferente. É assim que Jesus começa a fazer a misericórdia de Deus chegar ao ser humano. A ira de Deus antes, quando o homem pecava, se estendia sobre o homem. Deus matava os homens. Ele tinha que matar um boi, matar uma ovelha para fazer um sacrifício. Não, a ira de Deus vinha sobre ele. Mas quando Jesus nasceu, ele já começou a assumir a ira de Deus. Ao invés da ira de Deus cair sobre o ser humano, caiu nas costas de Jesus. E você e eu temos um dia a mais, um mês a mais, um ano a mais, que é tempo suficiente para refletir sobre a nossa vida, nos arrepender e ainda sermos perdoados. Antes de Jesus, o ladrão da cruz tinha chance não? Tinha não. Se fosse Moisés na cruz com o ladrão, e o ladrão olhasse para ele e dissesse: Moisés, lembra-te de mim quando você estiver lá no seio de Abraão. Moisés olharia para ele e diz: bichinho, tu está aí porque tu fez, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Teu destino é o inferno, acabou, não tem chance para você. Se fosse Daniel, lembra-te de mim quando você estiver lá no teu reino, lá no seio de Abraão. Diz: filho, não tem jeito não, eu estou aqui porque estão me matando por causa da palavra, por causa da perseguição, por causa de Deus. Mas você não, você está aí porque você é ladrão. Sabe qual é o destino, a sentença do ladrão? Inferno. Você não tem chance não, você está aí por causa disso. Você vai para o inferno, vai ter jeito. Era isso. Mas quando o ladrão da cruz olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! A misericórdia de Deus alcançou o homem, o perdão até a última hora. É por isso que hoje nós podemos olhar. Se você de repente tem alguém na tua família e você olha e diz assim: é a ovelha negra, não tem jeito, só quer saber de violência, de prostituição, só quer saber de drogas. Eu vou te dizer: continue orando, continue amando, continue falando, que mesmo na última respiração da vida, se essa pessoa se arrepender, ela será perdoada pelo Senhor. Aleluia! Porque a misericórdia de Deus foi
liberada sobre a humanidade por causa do nascimento de Jesus. Aí você fica olhando para Jesus e dando atenção para Ele somente na época do Natal. Que pecado! Ele não veio para o mundo ficar lembrando e trocando presente no Natal. Se você fizer isso, amém. Pode me dar presente também, eu já recebi uns 3 esses dias. Mas não é só isso. Jesus, Ele veio para fazer a misericórdia de Deus, que estava privada por causa do pecado, se estender sobre o ser humano. Você precisa glorificar a Deus pela sua misericórdia. E tem um detalhe: a misericórdia de Deus não é algo limitado. Em Efésios, capítulo 2, vai dizer que a misericórdia de Deus é rica. Presta atenção, 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Diga: Deus é rico em misericórdia. Quem já leu o livro O Peregrino? O livro O Peregrino. É um livro bom, viu? Quer assistir o filme? O livro é melhor, tem mais detalhe. Fala da misericórdia lá. A terceira coisa que acontece quando Jesus nasce. Voltando aqui para a misericórdia, só porque eu vou definir graça também, eu vou falar sobre misericórdia. Misericórdia córdia vem de coração e miseri de miserável. Misericórdia significa um coração inclinado ao miserável, certo? Diga: misericórdia é um coração inclinado ao miserável. Por isso que o Senhor veio para nos perdoar. Ele manifesta a sua misericórdia nos perdoando, nos livrando do inferno. A graça, que é a terceira coisa que acontece quando Jesus vem. Por outro lado, a graça é favor imerecido. Diga comigo: graça é favor imerecido. Quando Jesus, Ele nasce, vem juntamente com Ele a graça. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou. Ela se manifestou por quê? Porque ela é uma pessoa. A graça é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Diga comigo: Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. A graça não veio para os judeus. A graça não veio para os escolhidos, como dizem os reformados da teologia calvinista. A graça veio a todos os homens. Diga: a graça veio a todos os homens. Porque, irmão, se a graça tivesse vindo somente aos bonzinhos, bonitinhos, escolhidos, você e eu estávamos longe, ou não? Rapaz, quando eu olho para a minha natureza, para o meu passado, Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa da minha família, menos eu, menos a mim. Mas a graça se manifestou a todos os homens. Para Deus não tem ninguém que mereça mais ou ninguém que mereça menos. Na verdade, ninguém merece nada, e Ele decidiu fazer. Então, Efésios capítulo 2, versículo 5 em diante. Efésios 2, do 5 em diante. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com quem? Com quem? Pela graça sois. A misericórdia se manifestou nos livrando do inferno. A misericórdia se manifestou nos perdoando. E eu vou aqui colocar uma coisa para você. Você sabia que o mundo inteiro é perdoado? Que o mundo inteiro está debaixo da misericórdia, sim ou não? Diga sim, diga amém. O povo com mais dificuldade, porque a gente é aquela justiça própria. Não, pastor. Fernandinho Beiramar, Bin Laden, Hitler, nunca. Mas saiba
que todos eles foram perdoados. O perdão, quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O perdão foi estendido a todos. O problema é que mesmo o mundo sendo perdoado, o mundo ainda vai para o inferno. Como assim, pastor? Pois é. Se o perdão de Deus foi para todos, e Deus não nega o perdão para ninguém, toda a humanidade já é perdoada por Deus, só precisa receber isso. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16 diz: Deus amou o mundo, amou quem? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a diferença está em todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, perdoou o mundo pela morte de Jesus na cruz, mas a diferença está em todo aquele que nele crê. Esse perdão de Deus só chega a mim quando eu creio. Então, as pessoas, elas têm disponíveis sobre elas o perdão de Deus, mas elas não creem em Jesus, elas não seguem a Jesus, elas não abrem mão dos outros santos, elas não abrem mão dos outros caminhos, elas não abrem mão das outras coisas, para ficar só com Jesus. Por causa disso, o perdão não chega nelas, porque elas não creem. Porque crer na Bíblia não é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Crer na Bíblia é seguir Jesus, é obedecer a Jesus. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus veio ser a causa de eterna salvação, eterna salvação, para todos que lhe obedecem. Não é só para aqueles que acreditam que ele é o Filho de Deus, mas para aqueles que lhe obedecem. Então crer é obedecer. E Natal, 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 sem obediência, meu irmão, pode celebrar 300 Natal, não faz diferença. Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Qual a diferença dos cristãos evangélicos para qualquer outra religião? É que eles decidiram abrir mão de tudo que eles acreditavam como fonte de salvação, para acreditar somente em Jesus. Por quê? Porque João 14,6, o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se eu não consigo chegar ao Pai por meio de Maria, por meio de Paulo, de João, de Pedro, de qualquer um outro, ou de Santo Antônio, ou de Allan Kardec, ou do Espiritismo, ou do Mormonismo, eu não chego até Deus através de Buda, de Maomé, somente através de Jesus. A diferença está em que eu decidi crer em Jesus, obedecer a Jesus, e o perdão me alcançou. Pode até ser que você vai encontrar um crente evangélico que a conduta dele não seja melhor do que uma pessoa de uma outra religião, mas ninguém é salvo porque tem uma boa conduta, é salvo por crer em Jesus. Ainda que você tenha que obedecer e se aprumar, viu, crente? Se aprume. Mas é a mesma coisa se você pegar um porco. Eu sei que a expressão é pesada, mas vou falar. Se você pegar um porco e uma ovelha, tira a lã da ovelha, coloca no porco, tira o couro do porco, coloca na ovelha, coloca os dois na vitrine. Está lá uma ovelha com couro de porco, está um porco com lã de ovelha. Compra o porco com a lã de ovelha e leva para a tua casa, e espere que esse porco se comporte como uma ovelha. Não vai se comportar. Contudo, você pode ter uma ovelha com couro de porco. Você olha assim, você é um porco, você é um porco, mas a natureza dela é de ovelha. O que está dentro dela vai se manifestar. Quando ela começar a caminhar, lidar com você, você vai perceber: opa, aqui não é porco coisa nenhuma, aqui está mais para a ovelha. Obedece, é submisso, é humilde. Amém? Tem muita gente com lã de ovelha, bonitinho, tá? Pisa no pé que você vai tomar a escopeta, o facão do nordestino. Está falando, aleluia. Então a Bíblia diz assim, ó: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem crê nisso diz amém.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois? Pela graça sois? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nossa salvação está na graça de Jesus, na pessoa de Jesus, em depositarmos a nossa fé somente em Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E diferente, por exemplo, da misericórdia, porque se nós tivéssemos sido alcançados somente pela misericórdia, Deus teria nos perdoado, teria nos livrado do inferno, e ia colocar onde? Então, misericórdia é você não receber o que merece. Todos nós, por natureza, merecemos inferno, sim ou não? Merecemos inferno, todos nós, não há ninguém bom, nenhum sequer. A Bíblia diz que não há um, todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Todos nós estamos destinados ao inferno. A misericórdia nos alcançou, nós cremos nessa misericórdia, ela nos tocou, e Deus nos perdoou e vedou as portas do inferno. No inferno a gente não entra mais. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? A graça vem para completar isso, porque a graça, por outro lado, é você receber o que não merece. Misericórdia é não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. Quem merece ir para o céu aqui diz amém. Diz não, diz não, diz não. Quem merece ir para o céu diz amém. Diz não. Ninguém merece ir para o céu. Ninguém merece ir para o céu, mas a graça do Senhor veio e nos tocou, dizendo assim: você não merece ir para o céu, mas é para lá que eu vou te levar. Aleluias! A graça de Deus nos alcançou. Aleluia! Jesus falou assim, ó: não se turbe vosso coração. João 14: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, é a casa de meu pai, eu morei com ele, eu sou filho dele, é a casa nossa, ele fez para nós, somos nós que moramos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou, e se eu for e preparar lugar, eu voltarei e pegarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês não merecem, mas é para lá que eu vou levar vocês. Aleluia! Glória! Quem vai para o céu aí diz amém. Quando é que você teve a chance e a oportunidade de ir para o céu? Quando Jesus nasceu, quando Maria recebeu Jesus no seu ventre, pelo Espírito Santo. A humanidade estava começando, ela prestes a inaugurar um novo tempo, um tempo de esperança. É por isso que os anjos foram lá pelos pastores dizendo: olha, paz na terra aos homens de boa vontade. Vão, corram e vão lá para o estábulo, vão ver o que aconteceu. A esperança de vocês chegou, a esperança de uma vida nova chegou. Vocês agora podem ser redimidos, porque o Filho de Deus, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade, aquele que tem sobre os seus ombros o conselho, a força e o poder, chegou na terra, e agora você tem esperança de vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Fique de pé e vamos fazer uma linda oração de gratidão ao nosso Jesus. Mi menor assim, com string, muito string. Deixa esse negócio zoar aí. Olha para Jesus. Ele é digno de ser apaixonado. Ele é digno de que alguém se apaixone por Ele. Ele é digno de amor, de dedicação, de elogio. Abrace Jesus. Libera uma palavra de gratidão a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor veio. O Senhor poderia ter dito não, mas o Senhor se submeteu a uma vida tão diferente da tua lá no céu. Decidiu vir morrer por nós, mas desde o nascimento o Senhor já provou o sofrimento. O Senhor, como Deus, se submeteu ao corpo de um ser humano, a uma figura humana. Não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura, sentindo o cheiro de estrume, tendo dificuldades. O Senhor teve que fugir para o Egito, porque Herodes estava querendo te matar.
Quando o Senhor volta, não pode voltar para a sua própria terra, volta para uma terra distante, com medo. O Senhor cresceu, fazendo calo nas mãos, suando, colocando força. E quando o Senhor se apresentou como Deus, a humanidade te rejeitou, te levou para a cruz. O Senhor, no último momento da cruz, nos perdoou, entregou o Espírito ao Pai, foi às partes mais profundas do abismo, pregou para espíritos em cadeias, tomou a chave da morte do inferno. Quando voltou, não foi direto para o céu, ainda ficou um tempo, 40 dias na terra, convivendo com os homens, com os discípulos que fugiram com medo. E o Senhor, na ascensão, ainda deu a oportunidade de 500 pessoas te ver subindo aos céus, e prometendo que assim como o Senhor subiu, o Senhor virá nos buscar. Nós te agradecemos, Jesus. Nós não temos palavras para te agradecer. Nós queremos pelo menos entregar nossa vida para ti. Queremos pelo menos intensificar a nossa dedicação, nosso amor ao Senhor, porque o Senhor merece. Jesus, eu sei que o mundo inteiro está vivendo esse dia de hoje com farras, bebidas, festas, até prostituições, maneiras equivocadas de celebrar o nascimento do Senhor. Ainda que sejamos minorias, nós queremos aqui dizer, Jesus, Feliz Natal. Feliz Natal, Jesus. Feliz Natal. O Senhor nasceu, o Senhor veio estar conosco. Nós queremos dizer que nós te damos o nosso coração. Não é muita coisa não, mas o que nós temos nós te damos. Nossa vida, nossa família, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Te entregamos tudo, Jesus. Tudo, receba tudo. Tudo que nós podemos te dar, nós te entregamos nessa noite. Receba a totalidade da nossa vida, nossa família, nossos filhos, entregamos a ti. Nós entregamos nosso dinheiro, nossos sonhos. Nós entregamos a ti, Jesus, tudo que diz respeito a nós. Nada é nosso, tudo é teu. A nossa vida é tua. O Senhor manda em tudo. O Senhor pode fazer e desfazer. O Senhor pode fazer o que quiser, porque o Senhor é o Rei da nossa vida. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, e não abriremos mão de Ti por nada neste mundo. E nós não deixaremos que as pedras clamem. Nós vamos clamar. Não deixaremos que outros te adorem em nosso lugar. Nós vamos te adorar. Nós vamos te seguir. Nós vamos te colocar no lugar que é somente teu, nosso coração. Te agradecemos pela vida de Maria, uma mulher bem-aventurada que o Senhor escolheu, uma mulher forte, uma mulher que esteve até o último momento na cruz. Te agradecemos pela vida dela, Senhor. Foi uma bênção, foi um exemplo a todas as mulheres. Mas queremos te dizer, Jesus, que Maria não vai tomar teu lugar em nosso coração. Não vai. Nós te agradecemos por ela. Ela tem um papel tremendo na história. Foi uma mulher bem-aventurada. É salva porque ela creu em ti. E ela terá um momento do arrebatamento dela. Mas como a tua palavra diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo que está nos céus, nós diremos que ninguém mais neste mundo ou na história vai tomar, Jesus, o teu lugar no nosso coração. Só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. Nós queremos declarar para Teresina, para o Piauí, para o Brasil: Jesus Cristo é o único Deus, o único Senhor e o único Salvador. O Senhor recebeu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, para que é o nome de Jesus, para que é o nome de Jesus, toda língua confesse e todo joelho se dobre. Aleluia. Te adoramos,